Olá, pessoal, vamos iniciar mais uma aula de manipulação de imagem. Hoje nós vamos aprender tópicos como remover fundo da imagem, trabalhar com camadas, usar máscara, fazer recortes. Também vamos aprender novas ferramentas, como o uso do laço magnético e alguns novos filtros, e já começamos nas aulas de filtros da semana passada. Para fazer essas atividades que vamos desenvolver nesse vídeo, é importante também sempre ler os PDFs disponíveis lá no AVA, sobre conteúdo de resolução de imagem e também a utilização dessas ferramentas, e ler o guia de estudos para poder seguir a orientação das atividades. Vamos começar. Para utilizar essa primeira ferramenta, nós vamos precisar da primeira imagem. Ao todo, vamos precisar de 3 imagens nessa atividade. Então, devemos seguir aqui em Arquivo, Abrir ou Ctrl+O, já pegar a primeira imagem. Vou começar utilizando essa aqui, Selfie. Tá? Ela já abriu aqui. E se eu quiser, por exemplo, colocar um novo nome para essa imagem, eu posso seguir aqui na parte da lateral direita, que é onde ficam as camadas, clicar 2 vezes e eu já consigo editar o nome da camada. Eu vou colocar plano de fundo. O primeiro passo é fazer a remoção do fundo dessa imagem. Eu venho aqui em Selecionar, varinha mágica. O programa vai processar e já vai te dar uma prévia de como seria a remoção desse fundo da imagem. Se você tiver uma imagem com qualidade boa e que o fundo não seja com muitos elementos, como esse aqui, seja um fundo mais limpo, ele já vai te dar uma prévia muito boa e você não vai ter muito trabalho. Caso o teu fundo de imagem esteja com muitos elementos, você pode chegar aqui, limpar e fazer tudo isso manualmente. Para deixar a imagem que você deseja, você deve selecionar o verde e passar o verde nos itens que você deseja que permaneçam. O vermelho, você deve selecionar e passar nos itens que você deve retirar. E a parte cinza é para você apagar determinados elementos. Eu vou começar aqui utilizando o vermelho, sabendo que eu tenho que tirar essa parte aqui ainda. Vou só dar um clique. Ele já tirou essa parte para mim. Essa outra parte preta que eu tenho que remover também, eu vou diminuir o tamanho do meu pincel, porque ela é uma parte pequena. Eu vou deixar em 10, porque se eu deixar o pincel grande, vai tirar mais do que eu necessito da imagem. Então, eu vou clicar aqui e também já vai sair. Pronto, eu já tenho o fundo da imagem retirado. Venho aqui em aceitar e já tenho isso aqui realizado. Posso vir aqui na ferramenta mover e mover para onde eu quiser. Vou só ajustar aqui e já tenho a primeira parte realizada dessa nossa atividade, que foi remover o fundo da imagem, certo? Depois, nós passamos para as outras atividades. Eu quero agora colocar um novo plano de fundo para essa imagem. Então, eu vou passar a colocar novas imagens. Eu vou pegar uma nova imagem aqui. Vou pegar a Torre Eiffel. E vocês vão perceber que ela vai abrir em outro arquivo, né? Eu posso selecionar, Ctrl A, ou vir aqui em Seleção, tudo, Ctrl A, e dar um Ctrl C. Venho aqui na minha imagem principal, no meu arquivo principal, e crio uma nova camada. Ou aqui, nova camada, ou camada, novo, camada. Ou simplesmente Shift e Ctrl N. Aqui eu também posso renomear essa camada, como Paris, ou o nome que você desejar. Aqui eu posso colocar outro nome se eu quiser, ou deixar da mesma forma. Aqui eu vou colocar a imagem, lembra que eu copiei? Então, eu venho para cá e coloco essa imagem da Torre Eiffel. Aqui, quando eu tiver com essa imagem, eu vou ver que eu preciso que a moça venha para a parte da frente, e não só eu movimentar com o mouse, certo? E ela já está na parte da frente. Mas ela ficou muito em frente à Torre Eiffel, atrapalhando a visualização. Então, eu vou ajustar, voltando para a imagem da Torre Eiffel, nessa camada, ajustar essa imagem. Eu venho aqui em Editar, Transformação Livre ou Alt Ctrl T. Vou segurar o Shift e o Alt e vou fazer o redimensionamento dessa imagem. Se eu não segurar o Shift e o Alt, ela vai redimensionar sem ser proporcional. Aqui eu quero que ela redimensione proporcional. Depois eu posso mover para ir ajustando o posicionamento, de acordo com o que eu desejar. Aqui eu já não preciso mais que ela seja proporcional e vou ajustando de acordo com o que eu quiser. Depois da imagem ajustada, é só aceitar. Eu já tenho a imagem ajustada. Aqui eu vejo que tem vários elementos no fundo dessa imagem e que ela está um pouquinho escurecida. Então, eu posso adicionar também uma nova camada de ajuste para que ela possa ficar mais clara, dar mais luz, dar mais brilho. Então, eu venho aqui em nova camada de ajuste.
Vou começar por brilho e contraste, certo? E vou dar brilho e contraste a essa minha imagem, para que ela fique mais bonita. Vejam aqui que eu vou editando e isso vai mudando na minha imagem. E que também eu só estou mexendo nessa parte do plano de fundo, que é Paris. Não no plano de fundo geral, nem na imagem recortada, só em Paris. Depois que eu modifiquei de acordo com o que eu queria, eu já fico com essa imagem um pouco diferente. Mas para mim não é suficiente. Eu quero tirar alguns efeitos, já que quero tirar essas folhas, quero tirar algumas imagens. E aí eu vou adicionar outra imagem. Vou adicionar a imagem de um céu. Vou abrir. Vai vir essa imagem. Eu faço a mesma coisa. Ctrl A, Ctrl C, uma nova camada e vou colar. Aqui eu também vou fazer um redicionamento. Editar, transformação livre e vou redimensionar essa imagem de acordo com o que eu quiser. Forma com que eu quiser, para que esse céu apareça na minha imagem. Se você quiser puxar proporcional, você vai segurar o Shift e o Alt. Se não, basta ir ampliando. Depois que eu fiquei satisfeita, é só apertar o OK. Depois, eu posso modificar o nome da imagem também, da camada, na verdade. E eu posso descer ela para cá. Por quê? Porque eu vou querer tirar esses efeitos e que o céu fique na parte de baixo. Daí eu vou começar aplicando as máscaras. Como é que eu vou fazer a minha primeira máscara? Eu venho para cá e vou colocar uma máscara de rasterização. Eu posso vir por aqui, ou então em camada, máscara de rasterização. Você escolhe o caminho. Vou aplicar essa máscara na camada de Paris. E aqui eu já vou começar a fazer os efeitos. Por quê? Porque eu quero apagar essa camada e aí para aparecer o céu. Então eu vou dar selecionar a camada, Ctrl I. Depois eu vou selecionar a ferramenta pincel e vou dosando tanto a opacidade quanto o tamanho do pincel. Aqui eu não quero que desapareça totalmente, então eu vou mexendo para que reapareça alguns elementos, tá? Mas que fique esse efeito bonito por trás do céu. Aqui eu vou controlar isso, eu tenho o tamanho e tenho a dureza. Se eu diminuir ou aumentar essa dureza, eu vou controlando essa questão do pincel e do seu movimento em relação a isso aqui, também na opacidade. Então, eu vou colocar aqui uma opacidade de 100 para vocês perceberem como ficaria. Ó, se eu tirar aqui, vai ficar muito mais visível. Aqui ficou como se tivesse uma sombra por trás. Então, eu vou dar um Ctrl Z, porque eu quero essa aparência aqui, tá? Se eu aumentar a dureza do pincel, também vai modificar essa questão e vai ficar muito mais aparente. Aqui já apareceu uma imagem e aqui eu vou começar a mostrar a Torre Eiffel. Na Torre Eiffel, eu já quero que isso apareça com mais firmeza, né? Que ela comece a aparecer mais forte. Então, aí eu vou aumentar a opacidade para 100%, certo? Que eu quero que a Torre Eiffel apareça 100%. E vou clicando com o pincel até aparecer. Eu não quero que apareça essa parte aqui. Então, se aparecer, eu posso voltar, diminuir o tamanho do meu pincel, para poder selecionar só aquilo que eu quero. Vocês viram que já não apareceu ali do lado. Aqui eu já tenho a imagem da Torre Eiffel e aquele efeito que ficou aqui do lado também. Dessa forma, eu já tenho a máscara aplicada. Vocês perceberam que quando eu selecionei a máscara aqui, que eu passei o pincel, é como se eu tivesse só apagado os lugares que eu queria. E esses lugares ficaram brancos, aqui segundo a seleção. Então, essa primeira parte já está feita. Eu posso aplicar também alguns filtros para dar mais efeito nessa imagem. Um desses filtros é o filtro de efeito de flash. Ele causa uma luz e fica muito bonito. Eu venho aqui em filtro. Vou selecionar a camada do céu, que é a que está mais aparente. Eu vou querer colocar o filtro desse lado. Renderizar, reflexo de flash.
E vou puxar esse reflexo de flash segundo essa direção. Vocês estão vendo que tem uma luz se movendo? Eu posso ou mover por aqui, que tem o ponto X ou o ponto Y, ou simplesmente pegar a ferramenta mover e direcionar, tá? Então, ele vai estar aqui. E aqui eu vou diminuir esse tamanho do brilho. E eu posso também considerar várias lentes. Tem a lente 2, a lente 3, a lente 4. E você vai escolher a que você quiser. Eu vou deixar na lente 1. Vou mover mais para cá. Vou aumentar um pouco o brilho. Vocês vejam que já dá um efeito bem diferenciado. Deixei em 93 e na lente 1. Então, gente, dando continuidade, eu vou aqui fazer alguns ajustes também nessa parte de cima da imagem, que é a parte dessa moça, né? A gente viu que ela está um pouquinho mais escura aqui, porque a imagem está bem iluminada. Vou só clicar 2 vezes aqui, para colocar o nome selfie, que a gente deixar todas as camadas nomeadas, e vou aplicar nela um efeito, na verdade, uma máscara, né, de brilho para aumentar. Vocês estão vendo que está aumentando da imagem toda, né? Mas já não tem problema que a gente vai aplicar a máscara. Então, dou uma ajustada no brilho, no contraste, certo? Depois venho aqui e vou Ctrl I, né? Aí vocês viram que o botão normal, eu pego aqui novamente o pincel. Venho aqui nas configurações, diminuo a dureza, tá? Se eu deixar 100%, vai apagar daquela maneira que não fica sombra, né? Eu vou diminuir bastante, vou aumentar um pouquinho o tamanho dele, para mim ficou bom, acho que uns 150, 180, mais ou menos, tá bom aqui 150, e ó, vou apagando e vou clareando essa imagem, vejam que ela aparece mais com o contexto do restante que a gente deu aquela iluminada. Então, vou só iluminando o que eu quero, passando o pincel, tá? E aí ela já fica mais pertencendo a esse contexto da imagem, ok? Então, a gente já clareou essa parte. Fizemos aí também mais uma máscara. E agora nós podemos utilizar a ferramenta de texto, né? Pegar aqui o texto, vou colocar um texto aqui de lado, tá? Assim que a gente seleciona o texto, vai aparecer as configurações aqui embaixo do menu, certo? Aqui eu vou ter as fontes. O Photopea carrega várias fontes gratuitas, aí você vai poder escolher a sua. Eu vou escolher essa aqui, Lobster 1.3. E vou escrever aqui já o texto que eu quero. Venho mover, coloco para cá. Aqui, selecionando o texto novamente, aqui eu tenho o tamanho, né? O meu tá 81, já deixei do jeito que eu gostaria. Você coloca o tamanho que você achar melhor, dependendo da tua imagem. Aqui vai estar a cor, você seleciona a cor que você achar melhor. Eu deixei esse azul por enquanto. E aqui você vai ajustar, alinhar. Isso serve mais quando a gente tem um texto maior para fazer aquela transformação na caixa de texto. A gente pode editar por aqui também, tá? Eu posso vir aqui em parágrafo, fazer essas edições de caractere, ou aqui em texto, fazer a edição de cor, colocar aqui, por exemplo, é o negrito, aqui é o itálico, aqui eu vou colocar a letra maiúscula, minúscula, e aqui vocês vão testando para ver as alterações, certo? A gente clica de novo para esconder, deixa eu voltar, que eu não quero itálico. E aqui eu já tenho o nome. Vou adicionar alguns efeitos, né, nesse meu nome. Então, eu posso colocar, por exemplo, uma sombra externa. Vou mostrar aqui para vocês como é que fica, ó. Tem uma configuração de sombra externa aqui. Eu tô com o modo de mistura normal, certo? A opacidade 64, o ângulo 30, distância 5. Isso aqui, ó, é a distância da sombra. Vou deixar 5, que é o que estava antes. Aqui é a forma de contorno, tem várias formas de contorno, certo? Eu vou deixar a primeira também. Aqui é a distância, o tamanho, tá 13, eu posso colocar vários tamanhos aqui, 15, por exemplo, mas eu vou deixar com 13. E aqui o ruído. Então, aqui já tá esse contexto da sombra. E aqui vou poder adicionar os efeitos também. Vou colocar esse relevo, certo? Ó, coloquei o relevo. Aqui da mesma forma, tá, gente? A gente vai configurando da maneira que a gente quiser. Então, eu tenho aqui a parte interna, né, que eu posso fazer externo ou interno. Vou deixar o interno, que é esse relevo, né? Tem a opção de suavizar e outras opções aqui. Tem a opção de cima, de baixo. E isso vai tudo transformando o meu tipo de
relevo. E aqui, todas as outras configurações que eu posso ir mexendo de acordo com aquilo que eu desejar. Aqui eu posso ir fazendo vários testes e modificando, tá? Então, aqui, eu vou deixar dessa forma, ó. Interno, suavizar acima, 105, 30, 30 de ângulo. Tipo de contorno é esse aqui mesmo. Modo de tela, branco, opacidade 75, multiplicação e preto, certo? Então, aqui eu já tenho mais ou menos o que eu gostaria. E posso adicionar várias outras coisas, né? Posso adicionar brilho, posso adicionar muita coisa para ir melhorando. Deixa eu tentar um brilho aqui, ó. Se eu colocasse um brilho, por exemplo, ficaria dessa forma. E aqui eu vou regulando esse brilho. Mas vou deixar sem o brilho. O que é que eu faço? Só é de selecionar, certo? Vou diminuir um pouquinho essa sombra, que eu achei que ela tá... Deselecionei o brilho, tá? Colocar com menos opacidade para ficar um pouquinho mais claro, certo? E aqui eu já tenho todo o movimento, posso colocar sombra interna também, isso aí vai depender muito do que você vai gostar. Se eu quiser mudar aqui, ó, para branco, por exemplo. Ó, como já fica bonito também. Então, aqui vou adicionar essa sombra interna para dar um destaque. Então, aqui eu tenho, vou deixar a multiplicação, então vamos adicionar mais um. Sombra interna, multiplicação, opacidade de 100%, distância 2, espalhar 0, tamanho 5, e ruído 0, e deixar esse formato de contorno que já está, certo? Então, nós adicionamos o relevo, com essa configuração aqui, 100, 5, 0, e todos esses outros que vocês podem ir observando aí, a sombra interna, e a sombra externa, tá ok? E aí fomos adicionando esses estilos de camada, e eu aceitei aqui. Mas eu tô achando um pouco escuro, o que é que eu posso fazer? Posso trocar, venho aqui e adiciono uma cor mais clara. Vamos ver como modificou? Ó, já ficou um pouquinho mais claro, tá? E aí a gente vai configurando de acordo com o que a gente achar melhor, mais claro, mais escuro. Se às vezes não tá mudando ali atrás, deixa eu diminuir aqui para a gente ver melhor. Ó, de acordo com a cor que eu vou transformando, eu posso mudar, colocar mais claro, colocar branco, deixar mais destacado ou não esses tons de azul que vão modificando a minha imagem. Vou escolher um tom de azul aqui para ficar compatível com o que eu quero. Bem bonito. Compatível com esse céu. E posso ir encontrando aquilo que melhor me agradar, tá? Vou deixar esse aqui, é um RGB 45. Vou deixar aqui 140 e 200. Certo? E aqui a gente já tem a configuração da cor, é só aceitar. Pronto, pessoal. Daqui em diante a gente só vai salvar, tá? Eu venho aqui em arquivo, salvar PSD, PSB, salvar PSD/PSB. E aqui eu tenho um arquivo de 10 MB e posso salvar essa selfie. Se eu quiser diminuir o tamanho dessa imagem, eu posso também achatar essa camada, né? Então, eu venho aqui em achatar a imagem, eu fecho todas as camadas, aí lembrando que você, depois, quando abrir, não vai poder nem mexer, e você consegue diminuir o tamanho do arquivo. De 10 MB eu passei para 3 MB, certo? Vou dar um Ctrl Z. E aqui também tem outras opções de exportar, certo? Para PNG, para JPEG, por exemplo, vou colocar JPEG. E aqui a gente vai ter a qualidade da imagem, que a gente pode deixar em 100%. A largura aqui em pixel, porcentagem, né? Largura e altura, lembrando que a gente estudou isso sobre resolução. E os tipos de arquivo, né? JPEG, PNG, tantos outros. Para saber o tamanho final da imagem, a gente vem aqui, tamanho da imagem, e a gente sabe que ela tem 1000 por 667, e o DPI está em 72, tá? Que é o ideal para a resolução de imagem em canais digitais, como a gente conversou, como a gente viu, como a gente leu lá na apostila. Se eu quisesse impressão,
tinha que ser 300 dpi, tá? Mas como eu estou fazendo uma imagem mais digital, 72 dpi basta, certo? Então, gente, o ideal é a gente salvar em PSD, PSB e salvar. Temos nosso arquivo salvo, ok? Por aqui a gente encerra essa parte de modificação da imagem. Vimos várias etapas hoje, foi bastante interessante, bastante proveitoso. Vai ajudar vocês a fazer também o trabalho da primeira vez. A todos uma boa semana e até mais.